E é dentro desse clima, inicialmente, no mesmo patamar em que nós estamos, que nós vamos iniciar a nossa fala. Para que nós possamos tocar as almas, é necessário que compreendamos que as almas são filhas do Criador. Se falou muito aqui em criar, porque a criação somos nós. A criatividade é uma ação contínua e eterna, só Ele é eterno. E quando vamos educar almas, precisamos pedir inspiração ao Criador das almas, para que possamos tocá-las com mais profundidade, até porque somos também almas. E no mesmo patamar em que nós nos encontramos, é que deve ser o exercício da educação de almas. Sem esta figura inicial, sem essa moldura, sem essa tela, a educação não passa de um projeto vazio, que não vai fazer o acrescentar naquelas criaturas de Deus que precisam do norte, de um apoio, de uma luz, de amor, para vencer as dificuldades da vida. Quis iniciar aqui no mesmo patamar, porque é aqui que nós precisamos trabalhar a educação das almas. Para ter maior visibilidade, vamos subir então a nossa atividade e buscar algumas ideias. Importante que as ideias sejam guardadas. E é interessante que todos nós possamos guardar esta tão significativa reunião, que esse fórum seja realmente conquistado em nossas meditações, revisto, analisado, balizado, para fomentar que esses nortes também estejam presentes em nossas ações. Ouvindo atentamente, anotando tudo do que foi falado até agora, entramos num clima renovador de que há esperança sim, desde que você faça a sua parte na área de sua influência. Vai dar certo, porque você é o ponto de luz. E essa luz vai abranger. Não importa que haja escuridão ali mais adiante. O que importa é que sejamos pontos de luzes pequeninos, sim, pequeninos, mas expressivos, porque estamos na escuridão. E na escuridão vamos iluminar pelo menos uma pequenina área de influência. E essa pequenina área de influência vai ter o olhar do Criador e vai imantar nesta pequenina área de luz o fomento de outras luzes, as luzes da inspiração. Não podemos ficar com essa cantilena de pessimismo. Não concordo com esta onda infeliz de que nós estamos num momento difícil e que não tem mais condições de suportar. Não concordo com isso. Você faz a diferença. Neste fórum, aqui, eu poderia dizer, fórum acendedor de postes.
Aquela figura do ser que vai iluminando os postes no tempo antigo no Brasil. Você veio buscar carbureto e condições para iluminar suas vidas. Nesse fórum, há uma força inquebrantável de esperança. Há uma luta contínua desta casa aberta, que vence dificuldades contínuas, mas mantém este êmulo forte, esta energia, essa chama. Isto é importante. E você pode fazer o mesmo onde quer que vá. E nós trouxemos algumas ideias pequeninas, sim, pequeninas. Mas as ideias são importantes. Na direta proporção que elas produzem um acalanto à nossa alma. Observem que nós temos aqui a educação da alma não se pode fazer sem o processo do sentimento. É informação de matemática, sim, mas alguém que vai passar a matemática tem olhar, tem sentimento. É física, química? Sim, sim. Mas você está veiculando informações técnicas dentro do rigor tecnicista, mas você tem que abrir clareiras de motivação para quem esteja do seu lado. Não é uma transmissão de conhecimentos, é uma vivenciação, é diferente. Você vive o ensinamento e passa o contágio bendito da sua motivação. E as pessoas motivadas com seu elan, lógico que vão produzir aquele doce e tão esperado momento em que as pessoas dizem: gostei de sua aula. Legal, teacher. Legal. Mandou legal, teacher. Mandou legal, prof. Legal. Matou a pau, hein? Matou a pau. É isso que precisa. Não é o conhecimento, é um pouco de si. É um esforço pessoal. É uma transpiração e uma inspiração. Dá trabalho fazer? Dá trabalho fazer. Para criatividade na educação, dá trabalho? Dá trabalho. Mas o Criador te dá condições para que esse trabalho seja o melhor de suas vidas, porque você vai tocar vidas e você vai acender postes de esperança. Se não for por aí, é melhor vender paçoquinha na porta da igreja, ou distribuir santinho na porta da igreja. Vai fazer qualquer coisa, pintar casa, vai fazer construir casa, ganhar dinheiro. Mas para educar almas, precisa ter competência. Se você tem competência, faça a educação de almas com sentimento. Sem o que, é melhor vender Avon. Uma figura antiga, né? Por onde eu vou, eu trago exemplos. Esses dias eu lasquei um exemplo, um perfume daquele homem Lancaster. Falei, meu Deus, de onde eu tirei Lancaster? Educação da alma. Necessidades básicas do ser humano. Necessidade básica do ser humano é ser ouvido na essência. Ouvido! Você interage o conhecimento, você pode veicular esse conhecimento com perguntas sutis, com perguntas motivadoras, com participação da plateia, com texto, com qualquer técnica, mas ouça. E quando ouvir, preste atenção. Sinta que você está presente. Porque eles sabem que os familiares não estão presentes. Fiz um curso de psicologia, cheguei em casa, e no curso
olha, você tem que colocar seu olhar na sua filha, nos seus filhos, eles têm que sentir a sua presença. Aí eu vim todo cheio de história. Cheguei na sala, minha filha estava ali e eu comecei a olhar para ela, olhei para ela, olhei para ela. Aí eu dei uma piscada para ela, eu falei assim, mãe, o pai pirou. Pirou. Eu falei, por quê, menina? Ué, cadê o teu estado de São Paulo? Você nunca olha para a gente? Ouvir e ver. Para você ouvir, você tem que ver. Ou então a pessoa te cumprimenta e fala assim, vai falando que eu estou ouvindo. Continua trabalhando. Vai falando que eu estou ouvindo. Ou então você vai... Ontem eu tive uma reunião no local que eu trabalho, e o administrador do hospital conversando com o médico falando e ele fazendo desenho. E o médico procurando, né, um apoio, uma âncora no olhar, e ele fazendo desenho. Eu preciso falar com ele. Quando você conversar com as pessoas, olhe para as pessoas. As pessoas ficam perdidas. Ouvir. Ser ouvido na essência. Ser ouvido é sentir o que a pessoa está falando. Ser ouvido. Necessidades básicas. Ser notado, reconhecido, amado. Se a professora fosse na minha sala de aula, eu ia falar assim, vermelho rubro é lindo, realça os seus cabelos. Aí você fala assim, uau, ele notou. É lógico, aluno é assim. Você vê a diferença, você está meio triste, o que houve, o que aconteceu? Nossa, ele notou que eu estou triste. Aí dali a pouquinho vem assim, professor, olha, sabe o que é? É que foi notado. É que foi notado. Notou. Distinguiu. Foi significante. Reconhecido, amado. Andando pela sala de aula, de vez em quando eu vejo que alguém está um pouco desmotivado, eu apoio a minha mão no ombro. Se for um menino, dou um leve toque na cabeça, assim, tal, afetivamente. Porque você precisa tocar as pessoas, elas precisam sentir. O pessoal da cozinha aí, eu ando muito em sala de aula. Pessoal da cozinha aí, como é que é? Vamos participar. Aí a gente vai lá, na cozinha. Cozinha, para quem não é professor, fica o fundão, é o fundão. Fundo Monetário Internacional, FMI, fica no fundo. Você vai lá no fundo. Esses dias tinha um dormindo, e ele me ensinou uma coisa fantástica. Cheguei nele e bati assim, né? De leve, assim, para apoiar. Ele olhou para cima e falou assim, professor, que isso? O senhor me interrompeu? Estava orando pelo Senhor. Notado, reconhecido, amado. O que os jovens reconhecem uma realidade é que eles não são notados, nem queridos, nem amados. Por isso que o parceiro, às vezes, na esquina, tem uma notória importância, porque ele ouve, ele está presente. E os pais que deveriam estar, e os professores que deveriam estar presentes, estão ausentes, não sentem, não registram. Vou lá para aquele grupo de aborrecente, vou lá dar minha aula, e vai levando a sua, né, profunda barriga, cada vez mais cresce, porque nada faz. Vou falar com os meus aborrecentes.
já antecipadamente criando um clima de ofensividade. Eles são filhos de Deus? Quantas vezes eu deixo a sala dos professores e encaminho a sala de aula pedindo aos anjos de guarda daquelas criaturas para que me inspirem, porque o dia foi árduo. Não é, doutor? O dia foi árduo. Senhor, façais com que os anjos de guarda dessas crianças, que o Senhor diz que sempre tem um anjo de guarda em cada um, me inspire para que eu as toque, porque hoje o dia foi árduo. E por que não fazer isso? Para que eles possam ser reconhecidos, notados, amados. Necessidades básicas do ser humano, ter o direito de errar. Ferrei a classe inteira, ninguém ferrei. Falou, ferrou. Bom. Em que estrebaria se trabalha? Se você ferrou, ferrar é animal. Você tem que ferrar animal. Isso é projeção da sua egóica vida, sua frustração profunda. Porque eu aprendi o seguinte: depois dos 60 anos, tudo que você falar é moda. Eu estou com um manto vermelho, tudo que eu falo é moda. Eu falo, tem que falar. Porque você não para, entrega para outro. Para que essa zanga? Está bravo por quê? Se ninguém conseguiu 3, você levou 3. O teto de que alguém recebeu na sala de aula foi 3, é a sua nota. Você foi incompetente, porque não consegue produzir aquilo que deveria ser. Esta é uma realidade nos dias atuais. Esses dias eu estava com um grande amigo, não posso dizer o nome porque ele é muito conhecido, um médico muito enriquecido aí na vida, e ele disse que chegou na casa da filha e o neto apareceu com o cabelo vermelho. Ele falou assim: ô filho, cabelo vermelho pode impressionar mal a família da sua namorada. Aí chegou a namorada com um cabelo azul. Ele falou: bom, então é questão de cor. Já está tudo resolvido. Um cabelo vermelho com um cabelo azul. É o atual mundo em que nós nos encontramos. Em determinados lares. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Via Láctea, legião urbana. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Eu trabalho no meio de jovens. Embora um coroa, eu sempre tenho uma conversa jovem. Desculpe, mas é assim, eles nos deixam assim, turbinado. Porque são elétricos e continuamente jovens, e a gente acaba sendo jovem também. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Qual seria o caminho? Esperar que ele amadureça. Ele está numa fase. E Samitiba diz que a fase da adolescência é uma fase em que eles contestam os nossos modelitos, contestam as nossas produções, porque eles têm que fazer as suas próprias personalidades. Para isso ele tem que eliminar a nossa, porque na adolescência eles têm que formar a deles, e tem que reconstruir a deles. Portanto, vem uma fase comum, a fase do questionamento. E professor acha que adolescente vai ser assim, uma pessoa adulta, séria, equilibrada, comportada. Adolescente é assim. Dentro desse quadro, se você não consegue resolver a questão, aceite as pessoas como são. Não seria melhor? Aceitá-las como são e trabalhar como elas são, para que você não faça um fosso de diálogo, de não aceitar como elas são.
Se você aceitá-las, elas são assim. Agora vamos ver o que você pode melhorar deste caos, entre aspas. O mundo mudou, os paradigmas educacionais mudaram. Não dá mais para fazer aquela aulinha, como diz a professora, que é pedagoga de 20 anos atrás. Ela falou hoje cedo, eu anotei, não se dá para fazer mais. Os tempos mudaram. E influenciar a qualidade dos relacionamentos pais-professores com filhos. Está em vermelho, mas é a Tânia Queiroz, do livro Amor, educar, uma mensagem de amor. Muito interessante esse livro. Mudou, é necessário mudar também os paradigmas. Quando você reconhece esses aspectos, é necessário fazer uma criatividade no modelo educacional, pedagógico, criatividade. É importante o que a pedagoga disse na manhã, e eu anotei muito, para que nós possamos estar na qualidade deles. Sabe qual que é o perfil do jovem de hoje? Cibernético, jogos eletrônicos. Morreu fulano, já aparece na tela, tudo ele vê, tudo ele vai na internet, tudo, ele é cibernético. E aí você vem assim, ditado. Tem dó. Para com isso. Vai fazer um regime, que a moça, a pedagoga disse que você sempre projeta o regime para segunda-feira. Faça um regime também de ideias. Renove-se, inspire-se. Esse modelo sempre deu certo. Deu certo há 20 anos atrás. Não dá mais. O pessoal vem com a mente fervilhada de programas altamente vascularizado, seu perfil mental está agitadíssimo mentalmente. Aí ele chega aí e vê aquele imobilismo. Eu tinha um professor de direito que ele sentava na cadeira, punha uma mão na testa, sentado, pedestalzinho na mesa, e lia as fichinhas amarelecidas pelo tempo. Era uma sessão tortura. Até que um dia ele esqueceu as fichinhas, no intervalo eles tiraram as fichinhas, na outra aula não teve aula, porque não tinha fichinha. Para com isso, não dá, mudou, os tempos mudaram. Produzir, mestre, aprender, pesquisar. Pesquisar, produzir. Produzir, aprender. O processo mais importante da educação de almas é que quem ensina é que mais aprende. E como você é criativo e é muito dinâmico, você está sempre muito bem atualizado, porque você é o que mais aprende. Dentro desta ordem de ideias, poderíamos dizer, bom, é preciso pensar, questionar, refletir sobre as diferenças entre o ato de educar e o de criar. Você, segundo a Tânia Queiroz, do livro Educar, uma lição de amor, você é co-criador. Não é lindo isso? Você é co-criador. O ensinamento está ali, mas você cria estratégias e formas que a pessoa consegue ver por outras vertentes, por outras vinculações, e as pessoas dizem, nossa, que coisa linda. Aprendeu. Por quê?
porque encontrou o caminho. Olha o que Rubem Alves diz, coisa linda. Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. Esse aqui é o educando. O professor fez com que ele tivesse curiosidade de levantar o pano da ignorância. Conseguiu? O educador diz, veja, e ao falar aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Nunca mais te esquece. Nunca mais te esquece. Vou fazer uma perguntinha aqui. Alguém esquece as professoras do fundamental? Não esquece. Eu lembro da dona Dirce. Eu era garoto. Eu amava a dona Dirce, sabe? Ela ficava com ciúme do marido que vinha buscá-la. Eu amava a dona Dirce. A Dirce era assim, o modelito das minhas paixões. Adorava a dona. E ficava bravo com os alunos que perturbavam as aulas. Eu idolatrava aquela mulher. E tantas outras, dona Elizabeth e tal. Por quê? Porque elas mostraram que eu nunca tinha visto. Você nunca mais esquece. Dona Cacilda Góes, 4º ano, nunca mais esqueço. Seriedade, cobrança. Mas eu vi o que eu nunca tinha visto. Não esquece, inesquecível. Aí lembro uma coisa assim, esse teu olhar, quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar. Antônio Carlos Jobim. Este seu olhar, quando você olha para a pessoa, você abre o espelho da alma e ela vê através dos seus olhos o mundo imenso que você tem. Tem olhado para os seus alunos acadêmicos? Tem olhado? Tem olhado? Ou tem olhado? Tem um que fala assim, mas portanto nós poderíamos compreender que ele fica na tela mnemônica, lembrando daquilo que ele estudou, mas e o feedback aqui? Como é? O outro foi fazer uma palestra em Santa Fé do Sul, eu estava como delegado, como professor na FUNEC em Santa Fé do Sul, porque você nunca é, você sempre está fazendo alguma coisa. E eu convidei um grande jurista de Rio Preto, e ele veio, e no intervalo da palestra, que ia ter um outro módulo, ele falou, como que está? Eu falei, olha, eu acho que metade gostou. Ele falou, como assim? Metade gostou. Eu falei, mas como você sabe que metade gostou? Você só olhou para uma coluna, para outra você não olhou. O povo não gostou, porque você não deu nem atenção para eles. Tem que olhar, acompanhar. Ei, Anacleto, menos Anacleto, vamos nessa, vamos lá, você me permite? Vamos lá. E pá, quer dizer, você não vai repreender, nem passacarão, com licença Anacleto, posso falar? Obrigado. É que ele estava conversando muito alto, tal. Quer dizer, você pode fazer as suas mecânicas. Aí a professora de periferia, sexta-feira, num bairro distante, que esse cabelo de Neymar, já meio chapadão, fala assim, como que eu vou falar Anacleto? Com licença. É outra realidade. Mas você pode tocá-los, tem técnica para tocá-los. Olhar, priorizar o amor, o afeto nessa educação.
e nas relações familiares em detrimento dos bens materiais. Priorizar afeto e amor. Os pais. Foi terça-feira à noite, uma moça linda como uma manhã de primavera. Eu fiz uma palestra num certo local e ela chegou para mim e falou assim: pois é, preciso conversar. Falei: já estamos conversando. Mas eu estou com um problema. Falei: eu sei. Como o senhor sabe? Tua pupila diz, o seu olhar diz. A pupila estava saindo das órbitas. Está difícil, né? Ela baixou a cabeça e começou a chorar. Está difícil. Sabe qual a dificuldade dela? Olha só, Wilson, olha qual a dificuldade dela. Olha que coisa extraordinária que é a vida. A dificuldade dela, gente, é que ela está na maconha e não quer ir para as químicas. E eles estão fazendo muito empenho para que ela vá. Este é o problema dela. Porque ela tem informações, ela tem alguma coisa. Ela está com um grande problema, mas é um grande problema mesmo. Porque já não faz mais efeito, então ela fuma muito. E o pessoal já está querendo colocar cocaína no cigarro. E ela não quer permitir. Então é um grande problema, não é um grande problema, é um grande problema. E ela disse: o que eu faço? Meu pai é um bolha. Ele não me suporta. E quando eu saio de casa, via de regra, eu já dou um tapa na pantera, porque é muito grilo para uma pessoa só. Minha mãe é omissa, tonta, faz tudo o que ele quer. Estou aí completamente à deriva. E quem deu o acolhimento? Os companheiros. Priorizar o amor e o afeto, principalmente nos lares, gente. Atenção, o cuidado, o carinho, o olhar, o abraço, o afago, o respeito, a comunicação, a emoção, o toque, a convivência, e saber que na adolescência é difícil, tal, mas vamos vencer, e vamos nos aproximar, e vamos nos tocar. Certa feita, meu filho estava passando por um momento de muito afastamento, e eu vi que ele estava com problemas emocionais, um Marcão, maior que eu, forte, só que ele passou por uma sessão de capricho, veio lindo, Marcão, eu vi que estava meio assim, estava passando por turbulências, relacionamento, turma, os conceitos da família, os exemplos, a aproximação, mas tem aquela fase que precisa se interagir com o grupo. Aí eu falei: o que eu faço? Aí, o que eu faço? Já sei o que eu vou fazer. Esperei ele deitar um pouco. Quando ele foi para o quarto, esperei ele se mexer, tal. De repente cheguei e sentei e falei: filho, eu posso sentar aqui do lado da tua cama? Falei: ô pai, lógico. Tinha uns 16 anos. Já estava imenso. Grande, bonito. Falei: sabe o que acontece, filho? Eu vim aqui para orar com você. Faz tempo que a gente não ora junto. Senta aqui comigo. Aí ele sentou, pôs a mão no joelho dele e comecei a fazer uma prece. De repente eu vi uma alça forte, muscular, apoiando assim do lado, e eu continuei fazendo a prece, e aí ele começou a chorar, desabafar, colocar para fora. Eu perguntei o que ele tinha? Não perguntei o que ele tinha.
Aí falou: ó, agora durma, filho, tá? Obrigado, pai. Obrigado, pai. Tá difícil. Eu sei, mas passa, tudo passa. Aí eu contei para ele a história do Chico Xavier. Chico Xavier tinha um amigo e disse assim para ele: escuta, eu quero que você converse com esse povo aí, esse povo. Quando fala esse povo, era um amigo que não era espírita. Esse povo. Mas eu quero que tudo que tenha de filosofia seja escrito em 2 palavras. Ele falou: nossa. Ele falou: consulta para esse tal de Mané aí. Não é Mané, rapaz, é Emmanuel. Então, consulta aí com esse homem aí. Eu quero 2 palavras. Tá bom. Aí um dia o amigo do Chico chegou. Chico estava tomando banho. Ele falou assim: Chico, oi, já saiu a frase? Já. Onde está? Está em cima do meu criado mudo. E um silêncio. Ô Chico, ó, isto aí serve também para os momentos alegres, viu? Que está passando por momentos muito tristes. A frase, sabe como chamava? Isso passa. Também para os momentos alegres, isso passa. O importante é a couraça do equilíbrio. Olha que coisa triste. Vou voltar, porque vale a pena. Olha que semblante triste. Hoje a liberdade de expressão do jovem é bem maior, mas isso não faz a menor diferença. Sabe por quê? Ele muitas vezes não tem com quem falar, não tem quem ouça suas dores, seus horrores ou suas alegrias. Ninguém tem tempo para ouvi-lo. Sua solidão e carência afetiva são imensas. A Tânia Queiroz, um livro agora de 2012. Eles estão sós. A realidade de nosso lar, não é das pessoas que têm dificuldades, não. Do nosso lar. E porque eles não tiveram com quem falar, eles escolhem qualquer um que possa falar com eles. O que mais atrai o adolescente e o torna diferente é a forma irreverente e irresponsável de viver. É o poder tudo sem assumir nada. É outro livro muito bom que eu dei uma folhada para vir para cá antes de falar com vocês, da Ilane Marini, um livro também recente, 2012, Psicologia Escolar. Ele é irreverente e irresponsável, mas ele não assume nada. Mas isso é fase. É interessante como Mark Twain disse: fiquei muito surpreso com a evolução do meu pai. Mas por quê? Quando eu tinha 15 anos, ele era um quadrado. Fiquei impressionado quando cheguei aos 21, ele se tornou um sábio. Um sábio. É o amadurecimento. Como convencer crianças e jovens inteligentes de que a escola é necessária para as suas vidas? E agora eu quero fazer uma homenagem aos heróis que estão aqui presentes. A verdade é que estamos no meio de uma revolução, na qual educar tornou-se uma tarefa para poucos heróis. Os heróis da educação. Eu gostaria que todos que não são professores manifestassem uma salva de palmas aos professores. É por eles que ainda tem esperança. Porque os lares, muitos deles
já estão procurando juízes e dizendo: fica com meu filho porque eu não dou conta. Não é, doutor? Já jogaram a toalha, já. Mas eles ainda precisam dos professores, é a última esperança. Sabe o que é a última esperança? Sabe que vocês se transformar para o Criador como a esperança dos seus filhos. Sabe o que é isso? Isso é forte. Isto é fundamentalmente forte. E você pode fazer a diferença com criatividade, com dedicação, com abnegação, buscando primeiramente. Eu faço isso. Senhor, o Senhor é o Criador, o Senhor é assim, a tudo vê e a tudo provê. Estou preparando uma aula para os seus filhos, me ajude, para que eu possa ter criatividade de acordá-los, de tocá-los, de emocioná-los, de vivenciá-los, uma coisa positiva. Me ajude, o Senhor é o Pai. Para que possamos educar almas, a fim de que elas não venham a buscar esse malefício infeliz, ainda resta uma esperança. Eu fiquei muito feliz que eu escolhi uma foto que tem no nosso folder do nosso fórum, que é essa foto. Fiquei muito feliz, estamos sintonizados, né? Estamos vinculados com a estrutura. Inadiável nos atualizarmos em relação ao funcionamento do desenvolvimento biológico, psíquico, emocional e afetivo. Doutor Sérgio passou para nós aqui preciosas informações. Se nós não conhecermos a estrutura do jovem atual no seu desenvolvimento biológico, que é a adolescência, como se pode exigir dele a profundidade de Mahatma Gandhi? Não é possível. Impossível. Agora, você pode saber que o aparelhamento psíquico dele está turbilhonado. Por quê? Qual o horário que o adolescente dorme? Qual o horário que o adolescente acorda para ir para a escola? Quantas horas de sono ele tem? Quantas horas de sono? Ele está sempre sonolento, insone. Estou errado, gente? Ou é só em Fernandópolis? Então você tem que conhecer esse aparelhamento psíquico e não fazer aulas maçantes, mas criativas, vivenciadas, tentando buscar a atenção, o fortalecimento, o acompanhamento. Cada caso é um caso. Você que tem seus alunos, seus filhos de Deus que estão aí na sua redoma. Emocional. Como está o emocional dos jovens? Um menino que esteja fazendo vestibular, um menino que esteja no colegial, qual que é o destino dele? Ele está completamente aflitivo, porque ele sabe que a concorrência é terrível. Nossos filhos, como os nossos filhos estão tensos. Eu tive 3, uma é médica em São Paulo, está fazendo especialização lá no Hospital Beneficência Portuguesa. A outra está lá em Santos, na medicina. O outro já é advogado, está num estado distante. Eu sei o que é isso, como é que eles ficaram. A minha mais velha disse: pai, sabe quando eu falo que eu não estou para ninguém, pai? Eu não aguento mais tanta pressão, eu preciso passar. Tentou uma vez, tentou 2, não conseguiu. Falei: tente agora uma pública, uma privada, que a gente vê. Graças a Deus ela passou em Catanduva. 3 anos de martírio. Foi quando eu pedi para o Sérgio
lá de São Paulo, dá um apoio, e ele deu Sérgio Felipe, ele deu um apoio, ela foi também participar da glândula pineal, ele deu umas dicas para ela, e ela passou no vestibular, porque tinha alguns problemas espirituais. Qual é esse período? Negro. Então você precisa conhecer esse campo emocional, afetivo. Qual que é a situação afetiva deles? Instável. Absolutamente instável. É ficar com ponto, não sei quantos pontos, não sei quantos com. É assim. Instabilidade. Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Rubem Alves diz assim, que a nossa educação é dividida em dois campos, o campo da habilidade e o campo da sensibilidade. Ele diz que o da sensibilidade vem antes, para criar condições para que o das habilidades se manifeste. A verdade é que as crianças e os jovens atuais apresentam um cérebro muito agitado, com o qual ninguém se preparou para lidar, nem os pais e tampouco os educadores. Este é um modelito do menino do século 21. Cérebro agitado. Eu fui fazer uma palestra numa escola, estava no intervalo, a palestra ia ser depois do intervalo. Aí chegou uma menina e falou assim, pega o remedinho do fulano, do Tiago, não sei o que, para as ritalinas da vida. Eu falei, nossa, o armário. Abri o armário, tinha várias medicações, para dar uma robotizada neles, para ver se dá para fazer educação, não é assim? Porque estão... Aí o remédio dá uma acalmadinha, para a gente trabalhar um pouco. Aí eu olhei assim e falei, escuta, mas o que é isso? Isso aqui é hospital? Eu falei, não, os remedinhos dos meninos. É uma escola privada, né? Top. E estava lá com os remedinhos para dar uma acalmada. Só que nós não estamos preparados para enfrentar esse cérebro mais agitado. O que nós deveríamos ter é uma preparação também nessa área. Aprender sempre mantém o cérebro num estado prazeroso, porque a cada novo aprendizado, mais dopamina se produz. Uau! O doutor Sérgio Ikimura, está aí o doutor Sérgio? A dopamina é neurotransmissor. Se você tiver o conhecimento constante, você está sempre, quer dizer que não precisa dar um tapa na pantera para fumar o cigarro e ter dopamina? Não, o estudo dá uma projetada na dopamina da vida. Porque o que quase ninguém sabe é que o cigarro, ele tem um componente que ativa por 55 minutos dopamina nas sinapses lá dos neurônios. Só que depois de 55 minutos, caem os níveis de dopamina e a pessoa fica assim meio motivacional. Aí tem que beber um copinho d'água. Não é professoras que ainda estão nessa aí, né? Tem que tomar um pouquinho d'água, fumar um cigarrinho, aí tum, dopamina, dopaminado, vamos lá, tô dopaminado. Mas depois de 55 minutos, aí você fica ansioso, nervoso. É a falta da dopamina. Por isso que é difícil largar do cigarro, porque não é pulmão, não é nada, é dopamina aqui na estrutura central. Falta de dopamina. E o Isamitiba, nesse livro extraordinário, Pais Educadores de Alta Performance, diz que se você estudar bastante dá dopamina. Que coisa linda. Mais importante do que o desenvolvimento cognitivo é o desenvolvimento humano, e que o respeito às diferenças está acima de toda a pedagogia. A função do bom professor do século XXI não é
apenas a de ensinar, mas de levar seus alunos ao reino da contemplação do saber. É difícil, eu já peguei uns olharezinhos, porque aqui a gente tem muitos anos de janela, né? Quando você bate o olho, eu já peguei um semblantezinho, fez assim. Ainda bate o pezinho. Ou seja, esse professor aí é louco. Imagina ganhar o que eu ganho? Educar a alma. Espera aí. Vende paçoquinha, dá mais dinheiro. Vai fazer alguma outra coisa. E deixa para quem ainda tem esperança. Tem que levar os alunos ao reino da contemplação do saber. Aquilo, você tem tanta dopamina que você passa dopamina para eles também. Alegria, contato com conhecimento, tal, e eles ficam assim dopaminados. Mas é necessário tentar. Se não deu certo essa técnica, muda outra, uma hora dá certo. Aqui, já eu estou voltando. Temos que ter jogo de cintura, flexibilidade e habilidades suficientes para lidar com os nossos jovens do século XXI, que estão bem mais informados, críticos e contestadores. Não é assim que eles vão? Quem é professor aqui? Não é assim? E é fácil. Eles olha para a gente. Coitado. Esse já era. Morreu. Quer dizer, é assim. E você tem que fazer ouvidos moucos e tocá-los com o processo de educação das almas. Paciência, compreensão e perseverança são importantes para ajudar a criança e o adolescente a dominar os novos conhecimentos. Paciência. O professor tem que ser paciente? Tem. Eu, por exemplo, tem hora que eu não enxergo nem ouço. Porque se você for ver, né? Não dá. Você faz de conta que não viu. Aí você dá a volta na sala e vem por trás e fala: oi, tudo bem? Vamos nessa aí ou não? Está difícil? Quer dizer, faz de conta que não vê. Mas dá para perceber que você está atuante, você está chegando junto. Mãos sem vícios acalentam, amparam, orientam. Mãos virtuosas que se unem em laços de amorosos abraços. Olha só que coisa interessante. Esta água é ininterrupta das mãos sem vícios. As mãos dos professores. Essa água vem de onde? Você a tem? Não. Você não a tem, mas você está sempre com a água nas mãos. Você não tem luz, mas a luz sempre brilha com você. Isso significa que você é alimentado. A missão do educador é cultivar as pérolas humanas. E nós encerramos com uma frase de Rubem Alves: quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir, e não se torna como criança, jamais será sábio. Eu só quero enfatizar uma coisa nesse fórum: que vocês guardem a oportunidade de adquirir os subsídios deste fórum, que reavivem esses ensinamentos, não meus, lógico que os meus são muitos chinfrins, mas o dos nossos pares. Resquadrinhe a sua vida nos moldes da inspiração desse fórum. Motive-se com alguma coisa para despertar a chama
Não deixe de apagar a chama. Não permita que se apague essa chama. Sabem por quê? A última expressão que eu vou fazer, às vezes, na sua vida, nada lhe falta, porque tem alguém que a tudo provê. Quem acende luz nos filhos de Deus, nunca ficam nas sombras. Toque essas almas, para que alguém não toque a oportunidade de levá-las pelo caminho escuro. Vivencie, e foi a marca da nossa professora da manhã. A necessidade da prevenção, sim, mas da educação de almas não é prevenção, é vivenciação do amor, e quando o amor está presente, o mal não chega próximo. Viva, toque, e fale sempre, toque sempre. Eu encerro com uma colocação que aconteceu comigo. A gente percorre com palestras as escolas lá de Fernandópolis, da região. E há muitos anos atrás eu fui numa escola, no tempo ainda do mimeógrafo. Vocês lembram do mimeógrafo de gelatina? Ficava assim meio... Essa moçada nova, acho que você nem sabe o que é isso, né? Sabe? Acho que você nunca viu, né? Eu fazia os textos e... Aí, um dia eu fui fazer uma palestra com o projetor de slides. Lembra do projetor de slides? Uma figura esquecida. E eu sempre gostei de imagem, preparei imagens e tal. E fiz uma palestra numa escola que tem um apelido de Elas. O tempo vira as páginas. E elas não estavam ainda amarelecidas quando nós fizemos uma promoção do Moacir Franco na cidade de Jales, numa instituição filantrópica, assistencial. E o Moacir Franco tinha um show e enroscou-se lá em Araraquara e atrasou o nosso. Quando eu recebi a comunicação que ele ia se atrasar, eu cheguei para o menino e falei assim: escuta, você que é do conjunto, dá para tocar sem parar? Porque se parar o povo vai perguntar. Então vai tocando, e não para não. Eu falei: deixa comigo. E e o povo... E ele nunca tinha ido em Jales, ele era assim, lá de Votuporanga, Fernandópolis, mas não tinha ido em Jales. E o povo adorando. E o nosso Moacir Franco falou: tá chegando mais? Tá bom, viu? Nossa, rapaz, aí é ótimo. Falei: isso, meu, Xbalde. Aí demorou muito, chegou o Moacir Franco, terminou, eu fui lhe agradecer. E ele disse assim: se o senhor tivesse me pedido para tocar até as 4, eu tocaria direto. Eu falei: mas por que você é tão dadivoso assim? Então, ele falou: não, é que o senhor não sabe. O senhor foi numa escola Elas fazer uma palestra e eu estava no colegial naquela época. E naquela semana eu tinha decidido entrar no Esquadrilha da Fumaça, que é a turminha das fumetas lá. E aí E eu não entrei, porque sua palestra tocou e o senhor faz a gente chorar. Chorei. Aí eu falei assim: eu não sou bobo nem nada, choro junto também. Falei: então, mas o senhor me tocou muito.
E eu agora dois já morreram daquela turma com problema de drogas. Quero lhe dizer que o senhor nunca pare de fazer palestras, porque eu parei na ponta do precipício por uma emoção que eu recebi. Segundo Rubem Alves, é necessário buscar as sensibilidades. Muito obrigado pela atenção.